práticas. Ok, feito. Queria, primeiro que tudo, agradecer aos engenheiros técnicos pela oportunidade e a cada um que está cá presente também, por estar cá, por do horário de trabalho. Normalmente temos um na nossa vida digital, mas pronto, de alguma forma ou outra, espero contribuir com algum bocadinho em termos de boas práticas que devemos trabalhar a nível de Excel. Isto porque cada vez mais nós temos N ferramentas que vai ter sujeito a trabalhar, mas que logo a seguir temos imensos dados para tratar. Temos, exemplo, registros de stock, registros de movimento, facturas de contribuintes, N situações, e que no fim vamos ter algum tipo de dificuldade em tratar esses dados. E cada vez temos mais dados e a forma de tratar esses dados é que acaba por não ser tão fácil. Ok? E vamos então resolvendo algumas situações acima do joelho utilizando o Excel, mas a vezes, muitas vezes não da melhor forma e conseguimos perceber isso quando demoramos imenso tempo em resolver as situações. Ok? Por isso vou aqui apresentar-vos. Vamos fazer aqui um. Tentei sair do formato de formação, ok? Já agora. Ups. Sou formadora, já há 25 anos. A minha formação académica é na área de informática. Tenho um MBA em Gestão e Coordenação Pedagógica de formação. Mais de 25 anos, porque 25 anos cá na Madeira, com experiência na área de formação e, sobretudo, nos produtos Microsoft. Tenho superior a 13 mil horas de formação. Sou certificada pelo Power BI a nível da Microsoft. Tenho essa certificação que foi feita agora em janeiro. Foi um desafio que me acabaram por colocar e eu aceitei. E também sou reconhecida também como formadora Microsoft, que é o MIA, já desde 2021. Além de formadora, sou consultora e auditora de formação, de auditorias internas da qualidade, e também sou gestora de formação. Nesta vertente, aquilo que quero trazer é mais da componente individual, para vos dar algumas práticas, as melhores formas de trabalhar, no sentido de não ver isto como um formato de formação, mas sim esclarecer algumas dúvidas que normalmente surgem quando temos o primeiro contacto, o que é que podemos fazer bem ou não. O nosso percurso para hoje são estes 4 passos. Primeiro que tudo, identificar erros comuns. Aquelas coisas que mais temos dificuldade e que normalmente não temos muito tempo para lançar dados e começamos a cometer alguns erros, sobretudo na parte inicial. Logo a seguir, vamos organizar esses dados de uma forma mais eficiente, ok? Que acaba por ser uma diferença enorme. Se nós organizarmos bem os dados, acontece o que acontece quando estamos a construir um prédio. Se nós não temos uma boa base, por mais que consigamos construir umas boas paredes, aquilo vai tudo abaixo. Quando tentamos colocar o teto. E o teto acaba por ser o relatório final. Normalmente começamos pelo relatório quando temos que ter umas boas bases inicialmente para podermos avançar. E por último, além de validar os dados, vai ser necessário saber validar os dados, porque muitas vezes só identificamos os erros quando estamos no relatório final. E pá, tudo isto está mal e vou ter que tratar. O que é que faço? Tenho que recuar muito tempo antes para poder resolver a situação. E por último, automatizar, 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 automatizar. Porquê? Porque muitas vezes passamos horas, horas, horas a tratar dados para logo a seguir ter 5 minutos para entregar um relatório. O processo tem que ser o contrário. Isto é, 5 minutos para atualizar e passar horas ou dias a olhar para os nossos relatórios, analisar os relatórios e depois entregar. O processo tem que ser o contrário. E cada vez mais porquê? Porque eu há 10 anos atrás não tinha o volume de informação que tenho hoje. Por isso, cada vez vou ter mais esse desafio maior. Ok, o desafio é de obter resultados. Eu sou muito gráfica e por isso gosto muito de apresentar as coisas de uma forma muito simples. E se reparem, para podermos ir do ponto A ao ponto B, nós fazemos isso quase que semanalmente. Normalmente temos um conjunto de dados diários ou mensais, onde temos informação dispersa e desorganizada. E devemos consolidar tudo isso. O que é que a gente faz? Folhinha a folhinha. Não sei se alguém se identifica com isso. E depois, no fim, andamos aqui a fazer quê? Corte e costura para chegarmos ao relatório final. Depois vamos processando isto, fazendo umas somas e uns calculinhos aqui e ali, para logo a seguir ter um resultado que é inflexível. Porquê? Porque se alguém diz, já agora dá-me jeito de fazer isto.
Oh, e como é que eu vou fazer isso? Vou ter que acrescentar mais uma coluna. Mas em quantas folhas? Já vamos ver um exemplo disso. Então, é assim, entre o ponto A e o ponto B, passamos horas ou dias para depois ter um resultado no ponto B. O processo não. Do A ao B tem que ser segundos, minutos, se quisermos falar dessa forma. E a partir do ponto B, então aí sim analisar com muito mais cuidado a informação. Por acaso, se depois tiverem alguma oportunidade, eu costumo publicar artigos no LinkedIn, se quiserem, por dar uma vista de olhos, e é normalmente aqui que nos identificamos. Quase que andamos aqui a picar pedra para poder encontrar os nossos relatórios finais. Ok? Os dados são como peças soltas, são como se fossem um Lego, ok? E só vão ganhar valor se eu souber organizar esses dados. Não é saltar dos dados para casa. Isso é impossível. E tenho que primeiro organizar e estruturar esses dados para logo a seguir ter o relatório final. A casinha acaba por ser o relatório final. Normalmente, o que é que a gente faz? Vai para a casinha e faz o relatório bonitinho. E depois vou ter que fazer N relatórios. Porquê? Porque não tenho os dados organizados inicialmente. E ando a fazer folhinhas com diferentes organizações. Erros comuns que comprometem essa análise de dados. Exemplo, folhas por mês. Quem se identifica com isto? Nos erros comuns podem acontecer e que devem ser evitados. Já vamos ver porquê. Cabeçalhos com várias linhas e colunas. Isto é outra das situações que acontecem imenso. Estamos a pensar em relatórios. Temos na coluna as diferentes áreas ou departamentos e temos em colunas também os meses, o qual não está, perdão, em linha temos as áreas e em coluna temos os meses, o qual não está bom. Porquê? Porque se quisesse fazer aqui um comparativo, eu não conseguia. Tinha que andar aqui a fazer corte e costura. Outras situações, totais e subtotais nos dados e não no relatório. O relatório final é que leva os totais e subtotais. Se onde estou a lançar, estou a fazer isto, isto está fora da questão. Porque isto dá-me muito mais trabalho depois para andar aqui. Vou somar só três linhas, mas as outras três linhas, isto não faz sentido. Ok? Linhas em branco. Ah, e gosto muito das linhas em branco, porquê? Porque o primeiro bloco é da empresa A, o segundo bloco é da empresa B, e assim acrescentamos uma coluna. Empresa A, B e C. Porquê? Que se alguém olhar para estes dados e tiver um filtro lá em cima, se alguém ordenar por data, onde é que está a empresa A, a empresa B? Desapareceram. E as linhas em branco têm um grande problema. Qual? É que ele para. É como se fosse uma fronteira entre países. Ele para e já não permite filtrar o resto dos dados. Por isso, linhas em branco também é uma questão que eu devo evitar. Ok? Outros erros. Dados sem identificador único. Primeira coluna. João Silva com acento, João Silva sem acento, António com acento, António sem acento. Isto também é uma situação que nós devemos evitar. Como? Validando os dados. Já vamos ver isso. Dados misturados. Isto é uma das coisas que eu gosto imenso. As datas. Isto. Não tem data. Se não tem data, não se coloca. Ok? Ah, mas aqui tenho que escrever qualquer coisa. Acrescentamos uma coluna no fim chamada observações e ali desabafamos tudo aquilo que a gente quiser dizer. Ok? Mas se uma coluna é data, só deve ter data. Para quê? Para que depois nos relatórios finais isto funcione bastante bem. Os códigos iguais. Códigos é numérico, não tem texto, não pode ter texto. Os números também, os valores, as vendas também não podem ter texto. Ah, mas eu preciso acrescentar uma questão que está a faltar uma fatura. Observações. Temos 16 mil colunas, é só aproveitar elas. Ok? Outros erros comuns: unir células. Isto é uma daquelas coisas que a gente olha para aquilo e, mas não pode. Ah, mas fica bonito. Bonito pode ficar. Agora, proveitoso ou funcional não fica. Unir células é para fazer no relatório final, naquelas mapinhas que a gente quiser fazer. Em dados, unir células é pecado, vamos chamar assim. Porquê? Porque se eu apontar para a célula A2, aqui, na realidade, na célula 2 tem janeiro, mas na 3 já não tem nada, na 4 também não tem nada. E se eu agarrar nisto por uma tabela dinâmica, isto vai dar erro. Ok? Vou ter imensos dados em que não estão classificados por mês. Títulos com colunas duplicadas. Tenho aqui um mês e depois tenho aqui um mês. Qual é o mês? Isto o mês da fatura, isto o mês de venda, isto o mês de cobrança. É importante colocar o nome completo, ok? Para quê? Porque depois isto vai ser utilizado para os relatórios. E então, quando olho mês um, mês 2, mês 3, não sei o que é. Por isso, os nomes dos títulos têm que estar bem definidos.
Por que é que isto é preciso? Porque damos mais importância aos relatórios, ao processo final, quando na realidade tem que pensar em tabelas, primeiro. E aí está a base de tudo. Se eu fizer isto bem, garanto-vos que os relatórios saem de forma natural e só com atualizar com o botão direito, ou nos dados atualizar tudo e temos tudo o processo feito. Isto não é brincadeira. Eu posso, em vez de passar 3 ou 4 dias a martelar os dados, é verdade, vou investir um tempo, uma semana, para pôr isto tudo prontinho, mas logo a seguir é 5 minutos para atualizar. Ok? Vamos lá. Fazemos isto. Alguém vos pediu e quer as vendas registadas por mês e por ano. E então é isto que eu entrego. Mas isto não é uma tabela dinâmica. Isto, sim, sim. Ops. Veja lá. E vou parar mesmo cá, mas entretanto vou ir falando cá. Temos 20 pessoas online. 21. Está a crescer. Pois isto parece que é um problema talvez da pessoa em si em questão. As outras pessoas estavam a conseguir ouvir? Parece que não está a ouvir, mas outros estão a ouvir e está feito. Ok. Conseguem ouvir? Ok, perfeito. Então, pedir-nos, alguém pediu-nos, queremos registar todo o valor total das vendas por ano e por mês. O que é que eu penso? Numa matriz. E eu não posso pensar numa matriz. A matriz deveria ser o relatório final. Ok? Porquê? Para fazer isto, eu preciso de pensar, e estou a pensar como o quê? Como um relatório. Isto não pode ser. Todos os dados estão separados em diferentes folhas. Por que é que estão separados? Porque para criar isto, eu previamente criei um ficheiro com o ano 2016 com os diferentes meses. Alguém se identifica com isto? Muitas vezes acontece, ok? E depois em 2017 também, e 2018 também. E depois, quando eu quero ver os valores finais, ando eu a ter uma matriz pequena, mas eu tenho que abrir o ficheiro 2016, copiar os dados e colar aqui, ok? E o problema é o já agora. Daqui a nada já vamos falar do já agora, ok? Porque quando isto parar a crescer, o que é que eu vou ter que fazer? Se alguém me pedir para acrescentar uma coluna na tabela, eu vou ter que acrescentar uma coluna em cada ficheiro e dentro de cada ficheiro, dentro de cada folha. E na realidade eu não preciso nada disto. E já vou mostrar-vos a solução. O já agora, está a ver aqui o chefe. Já agora, queria ver os resultados por trimestre. Eu olho para aqui e eu tenho os dados por quê? Por mês. E vou ter que andar aqui a fazer uma, mais a outra célula. Já agora, também gostaria de ver os desvios em relação ao ano anterior. Ah, mas o ano anterior está no outro ficheiro. E vou ter que ir lá buscar dados para depois trazer cá. E dá para segmentar isto por categoria ou por produto. Categoria produto, nós não temos isso. Isso eu tenho as vendas. Ah, mas é só acrescentar a coluna. Em quantas folhas e em quantos livros? E isso é importante percebermos. A base deve ser uma só, ok? Não podemos estar a fazer isto tudo distribuído, ok? E depois chega o pessoal e diz: Ah, sim, isso dá para fazer, não é? Certo? Já ouviram isto em algum lugar, ok? E o que é que pensamos? Todos os ficheiros que vamos ter que alterar e todas as folhas dentro dos seus ficheiros. Porquê? Porque criamos um monstro. Quando na realidade eu não preciso pensar em relatório. Quando é para lançar dados, eu não vou pensar em relatório. O que é relatório? Uma matriz. A matriz não é uma tabela. A tabela é assim. Para resolver esta confusão toda, eu só preciso disto. Duas colunas. Uma coluna com a data, porque com a data consigo um mês, o trimestre e o ano, e uma coluna com as vendas. E já agora, eu quero por produto e quero por categoria. O que é que eu vou fazer? Uma coluna nova, uma só. E acrescento os dados que eu preciso. E a partir daqui conseguimos ter tudo o resto? Sim. Assim, não consigo ter novos relatórios. Vai me custar imenso. Assim, vai ser muito mais rápido. E já vou mostrar-vos esta situação. Por que que tem que passar assim? Cada folha tem mais de 1 milhão de linhas. Não é meia dúzia de linhas, 1 milhão de linhas. E temos 16 mil colunas. Ah, mas ainda vou acrescentar mais uma coluna que isto dá muito trabalho. Porquê?
E posso ter 200 colunas, 400 colunas. Ah, mas aqui há uns que são de obras, manutenção preventiva, outra é manutenção corretiva. Não há problema, há certas colunas que não vão ser preenchidas e não é inconveniente em relação a isso. Porque na tabela dinâmica ou no próprio Power Query, que já vamos falar o que é, isto vai ser simples, ok? Reparem, outra das situações. Ah, mas se eu acrescentar os últimos 5 anos, são muitos dados, são 500 mil linhas. Mas temos 1 milhão de linhas, por isso é viável. Ah, mas e tem os ficheiros que são exportados de uma aplicação qualquer que tem 5 milhões de registros. Mas se o Excel só tem 1 milhão de linhas, como é que ele faz isso? Conseguimos fazer isso. Como? Utilizando o Power Query. O Power Query é uma funcionalidade, um programa que está dentro do próprio Excel que me permite importar milhões de registros e entregar numa tabela dinâmica. Qual é o limite? A memória do computador, o próprio processador. E já o Excel não tem esse limite. Ah, mas só tem 1 milhão de linhas. É verdade. Para ver. Mas quem é que quer ver 4 milhões de registros? Ninguém. E só quero ver resumido por categoria, por vendedor ou por outra informação qualquer. E não em conjunto. Certo? Dúvidas até aqui? Tudo ok? Posso avançar? Ok. Então vamos a um desafio diário. Sim, sim, vou entregar-vos a seguir ao PowerPoint, em PDF. A colega tem ali? Ok? Pode ser. Desafio diário. Isto é algo que nos acontece diariamente. Chega alguém e diz: Ok, Alex, preciso registrar e controlar todos os custos relacionados com as obras e com os funcionários. Ok? O que é que pensamos? Relatórios, folhas dentro de folhas, folhas dentro de folhas. A coluna verde é o número do funcionário. A linha laranja é o código das obras. E ando eu a fazer batalha naval para lançar os datas, os custos. Ok? Funcionário 5, obra 50. Tem lá a informação. E o que é que acontece com isto? Já criei 12 folhas, onde tem que, primeiro, quando vão lançar um dado, tem que saber qual é o mês. Tenho que pensar qual é o mês e vou clicar no mês. E logo a seguir vou à folha e à linha e à coluna correta. Quase que a batalha naval para poder encontrar qualquer coisa. E é só isso que eu preciso. Eu só preciso registrar custos, onde tenho um controle simples, nada especial. E eu não preciso de outra informação, não preciso de datas, não preciso de categorias, não preciso de nada. Só quero registrar custos relacionados com funcionários e com as obras. Ok, tenho já a folha feita, comecei a lançar dados e começam os desafios. Eu agora quero um total por obra e por funcionário. E eu ando a saltar entre folhas, ok? E somando até a linha 10.000. Não sei se conhecem a linha 10.000, é a famosa linha onde acaba a tabela, ok? Então vamos essa linha e pintamos de amarelo para não nos esquecermos daqui a 3 anos, 2 anos, ir lá pintar, desaparecer com ela. Chega o colega, abre o fecheiro e olha para aquela linha e diz: O que é essa linha amarelo? Apaga. Acabou. De aqui para frente, só vou-me aperceber isto quando o relatório final me esteja a faltar dados. Por isso, linhas de 10.000, 50.000 não faz sentido. Há outras formas de fazer isto cá no Excel. E quem diz isto diz outro tipo de análise. E andava eu aqui a criar um monstro quando na realidade só precisava de 2 colunas em uma única folha. Ok? O já agora. Olha, também quero conseguir uma análise mensal para ver a evolução. Mais um relatório que vou ter que fazer à mão. Tipo, mês a mês, para ter uma noção rápida. Uns 3 dias de trabalho. Este é ótimo, mas acho importante perceber qual é o custo relacionado. Mais uma questão: tipo de custo. Não sei se era alimentação, se foi transporte, o que é que foi? Esse é custo. E não tenho isso relacionado cá. Ok, o que é que posso ter? Uma quê? Uma manta de retalhos? Uma manta de detalhes. E muitas vezes é isso que temos no Excel. Não é por culpa do Excel, é aquela base que não fizemos bem. E por isso acabamos por ficar completamente com um monstro que vamos ter que alimentar diariamente. Então pronto, voltando atrás, eu não vou fazer isto. O que é que eu vou fazer? Uma tabela. E sei que inicialmente pensar de forma diferente não é fácil. É mesmo, de alguma forma, é pensar fora da caixa. Mas é aí que vai fazer diferença para que os relatórios funcionem muito melhor. Exemplo, tenho cabeçalhos com várias linhas. Tenho na coluna as áreas e depois tenho os meses.
Mas depois embaixo eu tenho a despesa fixa e a despesa variável. Reparem, mês, tipo de despesa, departamento, valor. Ah, mas vou repetir. Não faz mal. Cada linha é única, ok? Ah, mas é um mês, não é tão bom. É verdade. Aí é melhor a data. Porque com mês eu não posso ter o ano. Mas se tiver data, consigo ter o trimestre, o ano ou o mês. Ok? Então, pronto. Se organizamos os dados desta forma, ok? E eu posso ter em vez de ter várias folhas com colunas iguais, o problema não são as folhas, o problema é a estrutura megalômaga que tem cá. Tudo isto permite-me resolver a maioria dos problemas futuros. Ok? Exemplo, reparem, com algumas tabelas dinâmicas e alguma segmentação, eu consigo muito bem ter todos os resultados. E os dados são lançados em uma única folha, não em 50 nem mais folhas. Ok, juntamos todos numa tabela estruturada, que ainda não falamos o que é uma tabela estruturada, mas já vou falar. Tudo em tabelas dinâmicas segmentadas. Esta análise vai acontecer em minutos, em vez de dias de trabalho, por sempre. Isso quer dizer o quê? O que o único que tenho que fazer é atualizar os dados. E tudo a minha tabela está feito. Em vez de ter 50 folhas de meses, eu só tenho uma folha de dados. Uma só. E depois, no fim, posso ter 50 folhas de quê? Tabelas dinâmicas. Todos os relatórios, mensal, diário, semanal, quinzenal, o que for, e com uma atualização em uma tabela dinâmica, tenho o processo completo feito. Ok? Então vamos lá ver um demo do lado do Excel. E muito bonitinho falar teoria, teoria, teoria. Vamos à prática, que é a parte que eu mais gosto. E então, vamos lá. Tenho o primeiro ficheiro. E é mesmo este controle por meses. Reparem. Olhem uma coisa. Ah, isto aqui não me dá. Estão a ver isto? Já devem ter ouvido muito isto. Nos gabinetes, nas diferentes áreas. Reparem, tenho o mês de janeiro, tenho o mês de fevereiro, até dezembro, ok? Quando eu quero lançar um dado, lanço assim e quero acrescentar mais um. O que é que faço? Igual, venho aqui, mais 50 euros. E daqui foram os 50 euros, daqui foram os 161. Ninguém sabe. E só temos que ir ao livro para perceber onde é que estão essas facturas. Em vez disto, depois eu vou ter que fazer resumos à mão. Em vez de fazer tudo isto, e vou ter aqui o meu fecheiro, que é em tabela. O que é que tenho na tabela? Tenho as datas. Tenho o código da obra, tenho o código do funcionário e tenho os custos. Ah, mas o funcionário não sei qual é qual. Isso é outra situação que podemos ver no segundo exercício. Mas se reparam, eu aqui também não tenho o número de funcionário, tenho só o código. Por isso, basta eu vir aqui e acrescentar o código da obra e o código do funcionário. Ah, mas eu vou ter que ir até lá abaixo. Não, calma. O que é que faço? Ctrl setinha para baixo e já estou no fim. E tenho capacidade de lançar quantas linhas? 1 milhão de linhas. Por isso, há muita informação que eu posso lançar cá. Sem necessidade de saltar ou sair desta folha. Ok? E vou mostrar-vos. Clico dentro dos dados. Diariamente pode ser alguém atualizar os dados ou eu própria. Vou cá inserir tabela dinâmica. Reparem, passo OK. E depois digo que quero os custos por data. E como tenho uma data na coluna completa é data, ele já me faz a agrupação. Onde eu coloco o ano, posso tirar o trimestre e já tenho a informação feita. Ok? Anos e meses, tiro a data. Exatamente, só tenho 2 horas para fazermos isto. Tânia, tem lá para muito rápido. É? Reparem, e o próximo dia que eu preciso ter estes relatórios, o único que tenho que fazer é botão direito, atualizar. Ok? Vou outra vez, de uma forma mais devagar. Yeah, devagar, devagarinho. Vamos lá. E chego cá, os meus dados, que estão definidos em tabela, coluna a coluna. Clico dentro dos dados, faço inserir tabela dinâmica. Atenção que tem uma regra de ouro. Coluna data só tem data. Ponto. Coluna numérica só tem número. Ok? E fazendo isto, quando eu crio a tabela dinâmica e faço OK, nova folha, tenho cá a tabela dinâmica, faço OK.
E eu posso ter aqui do painel do lado direito todos os campos. Você lembra as primeiras regras? Cada coluna tinha que ter um nome diferente? Se eu tivesse data 1, data 2, data 3 e não sabia o que era. Ok? Então, o que é que eu faço? O que é que eu quero? Primeira questão que eu devo responder em uma tabela dinâmica é os valores. Esta área é super importante, porque é aqui onde nós vamos ter o resultado. Normalmente demoramos. O que é que eu vou pôr em linha? O que é que vou pôr em coluna? Isso não interessa. O que interessa neste momento é qual é o meu indicador, o que é que eu quero somar, calcular, e é essa a informação que tenho que colocar inicialmente. Logo a seguir, se quero ver em linha ou em coluna, isso já é secundário. Neste caso, quero ver os custos. E eu posso clicar e arrastar para qualquer lugar, ok? Ou posso simplesmente clicar. E ele, como é um campo numérico, automaticamente vai para os valores. O que é que tem cá? E tem aqui o meu total. Se eu somasse toda aquela coluna, dava-me o total que está cá. E agora, eu quero ver isto, exemplo, por funcionário. Vou para a linha e fica funcionário. E eu agora quero ver a obra. Coloco as obras na coluna e tenho exatamente a mesma informação, ok? Que é pedacinho. Só que de uma forma automática. Se alguém acrescentar dados, o único que tem que fazer é atualizar. E daqui a um mês, o que é que eu vou ter que fazer? Só atualizar. E daqui a 2 meses, só atualizar. E eu posso ter 50 relatórios, todos aqueles que eu preciso, e eu só tenho que atualizar uma tabela dinâmica, porque isto está em cima de um cubo. Qual cubo? Quando eu fiz inserir tabela dinâmica, ele criou-me esse cubo. Esse cubo que quando eu faço atualizar, ele atualiza todas as folhas. Ok? E agora eu quero fazer mais uma. Isto é a parte melhor. Seleciono, copiar, colar e agora quero ver isto por trimestre. Tiro os meses e coloco o trimestre. E o tempo que eu demorava para fazer isto era brutal, quando na realidade é super fácil. Sempre e quando eu tenho uma boa base. Qual era a base? Dados em tabela. Eu não posso pensar em relatório. O relatório vem a seguir, de uma forma simples. Ok? Certo? Não se esqueçam desta situação. Quando vocês estiverem a criar diferentes folhas em que a estrutura é a mesma, lembre-se, estou a fazer mal. A tabela é uma só. Essa tabela pode ter 50 colunas, não faz mal. Umas podem estar preenchidas, outras não. Mas é só uma tabela. Ok? E a partir daí criamos tabela dinâmica, que é um dos exemplos. Queria vos mostrar mais alguns. Pode ser? Ok? Então, vamos lá. Eu vou fechar isto, vou guardar e vamos para o próximo exercício. Só para finalizar este caso, devemos ver os nossos dados como a base de tudo. Estou mesmo na ordem de engenheiros, por isso faz sentido esta imagem. Para poder construir qualquer coisa, o que que tem que ter bem? Uma base. E por acaso, não é por acaso, tem ali quadradinhos. Ok? É isto. Se tivermos uma boa base, vamos conseguir construir o edifício ou o prédio de uma forma muito mais fácil. Se tiver mal, tudo o resto vai falhar. Se eu construir isto em cima da areia, o prédio vai abaixo. É a mesma situação cá. E posso demorar 2 dias em criar uma boa tabela, é verdade. Mas logo a seguir é sempre em frente. Ok? Para não termos surpresas no fim, naquele relatório final, eu vou ter que organizar os meus dados. E como é que eu organizo esses dados de forma eficiente? Eu tenho que primeiro pensar, cada linha é um registro. Assim como nós somos um número nas finanças, ok? Cada linha só representa um tipo de dado. Eu não posso, de alguma forma, mas é que eu vou unir células. Não, eu repeto os dados. Cada linha deve ser independente, ok? E cada coluna só pode ter um tipo de informação. Se é uma coluna de data, só tem data. Mas é que não tem data, deixa-me pôr ali. Não, desabafos lá para o fim. Observações. Coloca tudo aquilo que eu quiser. Mas aqui tem que ser de uma forma simples. Reparem, imaginem chaves. Umas chaves que nós temos, cada chave abre só uma porta. Aqui é igual. Cada coluna só tem um tipo de dado. Por isso é que acabei também por mostrar aqui isto. Ok? Conceitos. Isto é importantíssimo, porque senão a base também não vai funcionar bem.
Quando nós trabalhamos e lançamos dados no Excel, isto é perante um intervalo. O que acontece se este intervalo crescer? Quer dizer, se vai acrescentar mais linhas, ele não vai ver, ele só vai ver até aí. De aí para baixo não consegue ver absolutamente nada, certo? E colunas, é a mesma situação. Ah, mas isso é fácil, insero no meio. Está bem, mas não vai ficar muito bem. Normalmente as colunas ficam no fim e os dados novos ficam no fim. Ah, mas como não dá, então vou inserindo na linha anterior. Tudo bem. Mas o objetivo é se alguém lançar dados e não tiver essa perícia, a coisa não vai correr bem. Ok? Porquê? Porque isto vai só até a linha 13. Em vez disso, eu vou criar uma tabela. Porquê? Porque com a tabela eu já não quero saber, não me interessa se é até a linha 13, 15 ou 20. Quem vai gerir isso é o Excel. E aí vos recomendo algo. Quando estejam a trabalhar no Excel e estejam-se a esforçar, há muita coisa que estão a fazer repetido, estão a fazer alguma coisa errada. Quanto mais automatizado seja o processo, melhor. A bola tem que ficar do lado do Excel e não vocês a trabalhar. Tem que ser ele a fazer. E a tabela é uma dessas dádivas dentro do Excel. Por quê? Porque ela cresce automaticamente. Ela cresce em linha e cresce em coluna, de forma automática. E já vou mostrar-vos como. Qual é a vantagem disto? Ups. É que os dados podem ser escaláveis e consigo aumentar os meus dados. O que é que quer dizer isto? Através de um intervalo, todos os ajustes são manuais. Eu crio uma nova coluna e vou ter que mudar a origem. E crio uma nova fórmula, vou ter que copiar até lá abaixo. Isso acontece mensalmente. Exatamente. Antes de 30 dias. Exatamente. Quando na realidade vou ter que estar a copiar de um lado e do outro. E depois os erros que vão acontecer em relação a isso, certo? Acaba por ser menos eficiente e é mais difícil poder crescer com este tipo de dados. Com tabelas já não acontece isso. Porque quando eu faço um cálculo na primeira linha ou na primeira coluna, ele vai até lá abaixo. Tenda pode ter 10 linhas ou pode ter 150 linhas, não faz mal, ele cresce, ok? E é mais eficiente, é menos erros, funciona mais automático, ok? Por que é melhor? Reparem nas tabelas dinâmicas. No intervalo, vocês não repararam no exercício anterior, porque também não era o foco, era esse, agora sim. Quando eu criei a tabela dinâmica, ele disse que era a tabela X. E ele cresce automaticamente. Porquê? Porque o nome da tabela é que o Excel é que vai gerir a parte das linhas e das colunas. O que acontece com uma tabela dinâmica deste género? É que sempre que crescer, eu vou ter que alterar isto. E dói, porquê? Porque se eu tiver 60 tabelas dinâmicas, eu vou ter que alterar uma a uma. Mas porquê? O Excel tem algum problema? Não, nós é que não conhecemos as ferramentas todas que o Excel tem. O Excel tem excelentes e poderosas ferramentas para poder trabalhar de uma forma mais eficiente e simples, ok? Por isso as tabelas vão fazer diferença e já vou mostrar-vos o que é. Cabeçalhos sempre visíveis. Esta é outra das situações. Quando olhamos lá para baixo, não sabemos se são quilos, se são litros, se é o código da obra, se é o código do funcionário. Por quê? Porque não fixamos a primeira linha. Isto deixa de ser necessário. Por quê? Porque quando olhamos com tabela, repara o que acontece com as colunas. Elas já ficam fixas automaticamente. Quando eu trato o intervalo como tabela, ele automaticamente, todo o cabeçalho passa a estar na parte superior. E quando estou na última linha, consigo olhar, posso filtrar, posso fazer muitas coisas. Ok? Outras vantagens, já vou mostrar-vos como criar a tabela, a tabela. É que todas as fórmulas, quando eu acrescento a fórmula na primeira linha, ele vai até a última linha. A leitura é mais fácil, por quê? Porque normalmente fica uma linha de uma cor, a outra branca, a outra de cor, e é muito mais simples perceber e ler estes dados. Depois temos os filtros. E eu ainda, quando formato como tabela, já passo a ter um filtro, já passo a ter o cabeçalho, já passo a ter a parte fixa. Elas são super compatíveis com tabelas dinâmicas e com Power Query. Além disso, permite-me segmentar. Já vou explicar o que é que faz a segmentação. As listas, que são as validações, quando acrescentamos novas linhas, ele já vem com o formato certinho e os cálculos também já vêm. É mais fácil depois crescer para até 1 milhão de linhas, sem nenhum tipo de inconveniente. E é algo tão simples que já vou mostrar-vos e faz uma diferença enorme do lado do Excel. E traz-nos esta vantagem: referências estruturadas nas tabelas.
Isto é fantástico quando eu tenho a folha de dados e estou na 15ª folha e preciso somar o valor das vendas. O que é que a gente faz? Anda saltando entre uma folha e outra. Não é preciso. Se eu fizer igual soma, chamo a tabela e depois chamo a coluna, está feito. Ele faz os cálculos. E já vou mostrar-vos como fazer isto. Exemplo, o que é que eu estou a fazer? Estou a somar da tabela 1 à coluna vendas. E pode ser mais complexo. Exemplo, posso somar a tabela 1 à coluna vendas, onde a tabela 1 dos produtos seja morangos. E ele vai-me somar os 500 mais os 900. E eu não preciso andar a saltar de um lado para o outro. Como é que eu consegui fazer isto? Só por ter formatado como tabela. Ok? Então vamos a um exercício prático para vermos isto a funcionar. Está tudo bem por ali? Ótimo. Está cá. Está bem. Exatamente. Se olharmos para aqui, temos o famoso ficheiro com o código da obra, o código do funcionário e ainda tenho a designação do funcionário, uma função PROCV, e tenho uma designação da obra. Já tenho a informação completa. E eu com isto quero criar uma tabela dinâmica, porque afinal já não quero o código da obra, senão que quero o nome da obra. Quero o nome do funcionário. O que é que eu vou fazer? Igualzinho do que o exercício anterior. Inserir tabela dinâmica. E reparem, agora sim, olhem para cá. Isto tem 72.631 linhas. O que acontece se alguém acrescentar uma nova linha? Estas tabelas dinâmicas não vão crescer, ok? Ela vai ficar presa naquela linha. E se eu acrescentar uma nova coluna? Também não vai crescer. Então, o primeiro que devo fazer, atenção, não é obrigatório. Imaginem que é uma tabela dinâmica que vocês não é mais dados, é estes, e não vai crescer. Então, não precisam fazer este passo. Mas se os dados vão crescer em linha ou em coluna, não se esqueçam de fazer isto. Clicamos dentro dos dados, em qualquer parte, ok? Eu não preciso selecionar 72 mil linhas, está fora a questão. E eu só preciso ir a uma linha, a uma célula qualquer, vou aqui a base e faço formatação, perdão, formatar como tabela. Aqui. É só isto. Ah, mas isto já tinha experimentado, porque até fica bonitinha. Normalmente é aquilo que acaba por ter o feedback. Dá-me um jeitão por isso. Mas isto, vocês acabam de converter um intervalo fechado para uma tabela que permite expandir-se tanto em colunas como em linha, de uma forma bastante simples. Então, seleciona a cor. Outra questão que normalmente dizem, mas eu vou formatar isto fechado não cresce tanto. Não, porque eu não estou a pintar célula a célula. Eu estou a pintar um objeto que automaticamente só tem uma linha de código cá, ok? Então, vou lá pintar de uma cor qualquer. Esta é a última vez, entre aspas, vamos dar-lhe bye-bye, a última vez que vou ver intervalos e que vou ver número de linhas e colunas. A partir de agora eu não preciso disto, de forma alguma. Ok? Então, clico cá em OK. Atenção, ele pergunta-me se tem cabeçalhos. Tem cabeçalhos, não é? Certo? Sim. Há qualquer coisa aqui errada. Conseguiram ver? A tabela, como tinha uma linha em cima, ele acha que a parte de cima é que o cabeçalho. E isto está errado. E eu, para que isto não me aconteça, o que eu faço é inserir aqui uma linha. Ok? Separar o título da tabela. Ok? Certo? E agora vou ao mesmo lugar. Formatar como tabela. E vou-lhe dar a mesma cor. Reparem. Agora sim. Está a ver? Certo? Ah, mas eu também podia mudar aqui. É verdade. E posso chegar aqui e mudar para 1 ou mudar para o 3. Certo? Este é o intervalo. Mas aqui o objetivo é que a primeira linha seja mesmo o cabeçalho. Certo? Até aqui estamos bem? Vou outra vez atrás. Clico dentro dos dados, separo o título para não ter problemas e vou cá formatar como tabela e dou-lhe a cor que eu quiser. A minha tabela tem cabeçalhos, sim. E se algum destes cabeçalhos forem iguais, ele vai pôr data 1, data 2, data 3. Não existem nomes iguais. O qual é ótimo para formatar como tabela, para trabalhar com tabela dinâmica. Vou dar aqui OK. E depois tenho outras vantagens. Uma delas que eu adoro. Isto dá-me jeito de unir células. Não dá.
Você lembra daquelas chamadas que vocês fazem os colegas? Olha, é para não unir células, não unas células. Ah, mas é que fica bonitinho, mas não podes. Agora é o contrário. Olha, quero unir células, não posso. Então já sabemos a forma apropriada para que isto não nos aconteça. Basta formatar como tabela. E viram que é algo tão simples, certo? É ter os dados e permita-nos fazer isto. Mas, se olharmos cá para baixo, eu não consigo ver os títulos. E não sei o que é código da obra, o que é código do funcionário. Mas se eu clicar dentro da tabela, reparem, eu passo a ter os cabeçalhos na parte superior. E eu não precisei fixar nada. O único que fiz foi formatar como tabela. Logo a seguir, isto dá tanto jeito que eu não vou ter uma tabela no Excel, no meu ficheiro. Eu posso ter 15. E ela não tem o mesmo nome. É tabela um, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Convém não deixar esses nomes. Convém dar nomes que a gente consiga perceber o que é. Exemplo, isto são tabela de quê? Custos. Então, clicando dentro da tabela, vamos encontrar cá em cima a estrutura da tabela. Conseguem ver cá em cima? Aqui. Se estiver fora, não aparece. Se estiver dentro, aparece nesta área. Ok? A estrutura da tabela. E na estrutura da tabela temos aqui o nome. Ele deu tabela 2 porque já tinha tentado a primeira vez para fazer a tabela. Neste caso, não é tabela 2, senão tabela custos. O único que ele não aceita é o espaço. Ok? Eu posso pôr acentos, posso pôr cedilhas, posso pôr o que quiser. Eu não recomendo pôr acentos e cedilhas. Por quê? Porque isto também dá jeito na programação do Excel, em macros. E acentos e cedilhas do lado das macros não dá muito jeito. Por isso, vamos habituar-nos já. O nome que demos cá é como se fosse um nome de internet. Sem espaços, sem acentos e sem cedilhas. Ok? Então, exemplo, tabela custos. Mas lembro, ele aceita acentos. Tá bem? O que ele não aceita, e já agora vou fazer, é um espaço. Se reparem, vou só aumentar aqui, ok? Isto não vai funcionar, tem espaço. Quando eu dou OK, aí aparece-me o erro, ok? E vou ter que dar um nome que não tenha espaços. Ele aceita cedilhas e acentos, mas convém não o colocar. Tabela custos. O que é que eu ganho com isto? Eu acabo de criar uma base de dados. E a partir daqui, o primeiro que posso fazer é fazer o que fizemos no exercício anterior. Inserir uma tabela dinâmica. E reparem a diferença. Eu já não estou presa ao intervalo. Eu estou acima de uma tabela. E essa tabela tem 5 linhas, 4 colunas, isso não me interessa. É o Excel que vai gerir essa parte. E ele gera muito bem. Ok? Por isso, a partir de agora, posso criar a tabela dinâmica e fazer a mesma brincadeira. Só que agora não por o código da obra, senão com o nome. E o primeiro que faço, regra de ouro, é qual é o campo que quero calcular. Isso é o primeiro que devo colocar aqui. Por quê? Normalmente esquecemos disto e andamos aqui a inserir dados a calhas e depois isto, e pá, isto já cresceu, eu já não sei o que é isto. Esqueçam-se. Passo número um, primeiro irmos ao campo que queremos calcular, que são os custos. Ok? E logo a seguir, posso pôr, exemplo, a designação do funcionário e depois a seguir pode ser a designação da obra. E eu passo a ter aqui toda a informação. E atualizada. Porquê? Porque se eu acrescentar novos dados cá embaixo, deste lado, o único que tenho que fazer é atualizar. Atenção, que isto é o único que é preciso fazer. Ele não atualiza, as tabelas dinâmicas não se atualizam automaticamente. Tem que ser eu a definir neste momento, pontualmente, quando quero que sejam atualizadas. Ou caso contrário, aqui nas opções de tabela dinâmica, eu também tenho a opção de atualizar ao abrir. E gosto muito disto, porque eu abro o ficheiro e já quero imprimir, certo? E quando imprimo, reparo que pá, não atualizei a tabela dinâmica. Então, eu prefiro, quando o ficheiro é aberto, que já se atualize. Menos trabalho para mim, mais automatizado, ok? Agora, se esta atualização demora 10 minutos, pá, eu não vou fazer isto. Porque senão, cada vez que quero abrir esta tabela para ver um histórico, vou demorar 10 minutos em atualizar. E por que demora 10 minutos? É que a tabela dinâmica pode estar relacionada com uma base de dados. E a consulta que vem da base de dados para cá demora 8 minutos em entregar. Por isso,
Como é que podem verificar? Se a primeira vez que fizerem botão direito atualizar demora 1 minuto ou 2 minutos, tudo bem. Demora 15, não convém pôr no início. O que é o início aqui? Atualizar dados ao abrir ou fechar. Ok? Então, temos aqui os dados, de uma vez feitos. E depois tem outras vantagens. Exemplo, eu chego aqui na tabela dinâmica e olho aqui para o Alexandre, neste projeto. 1359, mas isto é referente a quê? Se eu fizer duplo clique, tenho uma vantagem aqui. É que ele me mostra o detalhe desses custos. Ok? E quase que de imediato. Ah, mas agora eu não acrescentei os custos. Então, o que é que eu vou fazer? E já não tenho que fazer isso folha a folha. E eu acrescento aqui mais uma coluna chamada tipo de custo. Esta que está aqui, reparem que ele cresceu. Este dado que tenho aqui, ok? Por agora vou fazer assim, que entretanto já vamos falar da validação no próximo ponto. E vou colocando os valores. O que é que vai acontecer a seguir? E eu só tenho que fazer atualizar. Porquê? Porque se eu for aqui a lista de campos, posso verificar que eu não tenho o tipo de custo. Tabelas dinâmicas, mais uma vez sublinho, não são atualizadas automaticamente. Temos que ser nós a fazer. Mas uma vez só. Ah, mas se eu tiver 60 tabelas dinâmicas, só precisa fazer numa. Ok? Vou aqui atualizar. E quando eu faço atualizar, ali está. Já tenho aqui o tipo de custo. Que eu posso, por exemplo, nos filtros. E depois venho aqui e digo, eu quero ver alimentação. E ele já me diz onde é que está a alimentação. Reparem como pode crescer os nossos dados. Ok? É isto que eu queria vos falar no ponto número 2, que é o formatar como tabela para poder preparar os dados para entregar à tabela dinâmica ou Power Query. Já vamos falar no quarto ponto. Validação de dados. Já devem ter visto este tipo de situações. Isto é, eu vou trancar todos os dados para quem lançar os dados os lance bem. Ah, porque outra pessoa engana-se. Não, mas eu também posso me enganar. Não sei se já repararam documentos em Excel onde aparece ASD. O que isso é? Uma cotovelada no teclado. E ninguém percebeu. Só depois ao fazer contas é que verificaram que, em vez de lançar números, lançaram texto. Porque foi, na realidade, alguém passou aqui o teclado e lá foi os dados. E dá erro no fim. Se eu tivesse validado os dados, que só podia entrar números, ia aparecer uma mensagem a dizer que isto não estava bem. Isto é outra das situações. Eu também posso validar nomes. E antigamente eu tinha uma lista enorme onde tinha umas Anas lá para baixo, Ana, Rosa, Ana, Maria, Ana, qualquer coisa, e eu tinha que ir até lá abaixo para encontrar as Anas. Agora não, se reparem neste vídeo, quando começarem a escrever, ele condensa e mostra só os dados que interessam. Isto era algo que já estava a esperar há algum tempo. Isto, tudo aquilo que estou a mostrar-vos é as versões novas. Lá no fim vou mostrar-vos mais algumas novidades. E essa fotografia já é viável. Nós conseguimos procurar dados e colocar fotografias. Exemplo, stock, equipamentos, fichas de equipamentos, fichas de obras, funciona lindamente. E já vou mostrar isto quase no fim, que são as novidades. Validar dados para quê? Para prevenir erros, para que não aconteçam os nossos erros. Exemplo, dados errados. Tenho aqui um conjunto de pessoas com várias cidades. E alguém vai lá e põe Funchal com ponto, Funchal sem ponto, ok? FX. Em vez disso, posso validar os dados de entrada. E digo que a lista vem de um conjunto de dados. E ele, automaticamente, quando ir lançar, vem desta lista, ok? E quando dou ok, passo a ter estas listinhas. E qual é a vantagem? É que ninguém vai escrever algo que não esteja cá dentro. Se eu me enganar, ou se alguém se enganar, aparece uma mensagem de erro a dizer tem que tentar novamente, ok? E o mesmo acontece com valores. Exemplo, notas para os professores. A nota é de 1 a 20 e está lá um 21. O que é que acontece? Não vai correr bem.
Então, se eu validar esses dados dessa forma, ninguém pode lançar dados que não estejam corretos. Ok? Temos aqui um problema. Reparem, ops, temos aqui um problema. Temos dados onde existem erros repetitivos. A equipa responsável pelo lançamento de dados de vendas coloca manualmente o produto, a categoria e a cidade. Ok, o que acontece? Tenho um produto A em maiúscula, tenho o produto A em minúscula, tenho o produto A sem o O e assim continuamente. Porquê? Porque existe, sabe uma coisa? Entre o teclado e o utilizador existe muita criatividade. E muitas vezes estamos a lançar dados, estamos a pensar o que é que vai acontecer no jantar. E digo eu própria, ok? Por isso, se validamos os dados de entrada, normalmente, quando olhamos para os relatórios finais, isto bate certo. E não há erro. Os erros acontecem no início. E é aí que devemos resolver. Então, pronto. Vamos retirar a parte de introdução manual dos dados e vamos permitir que as pessoas possam escolher de listas, ou caso não sejam da lista, seja numérico, que é um intervalo de 1 a X, ok? E é este o nosso próximo exercício. Vou mostrar-vos cá. Pronto, temos cá um conjunto de dados. São diferentes lojas, temos o produto, temos a categoria, temos a cidade, a data e por ali além. E depois temos aqui umas listas, onde tenho os diferentes produtos já lançados de forma correta, tenho as categorias de forma correta e tenho as cidades de forma correta. E o que é que eu quero? É, se existir um novo produto, alguém vem aqui e lança o produto. Ok? Se existir uma nova categoria, lanço cá. Ah, mas quem vai fazer isso sou eu. Então, eu posso depois vir aqui e ocultar, certo? E quem vai lançar dados não consegue ver estas listas. Ah, não, eu não quero nada disto. As pessoas podem lançar as suas listas sempre e quando não sejam duplicadas. Então, é viável fazermos isto também. Ou dar essa liberdade a quem lança os dados, ou bloquear, e somos nós é que podemos fazer essa alteração. Como é que funciona isto? Eu gosto muito de formatar como tabela. Porquê? Porque o intervalo já não é da linha 5 à linha 15. E posso agora acrescentar todas as cidades de Portugal. E ela vai aparecer na lista. Ok? Porquê? Porque eu previamente formatei como tabela. E logo a seguir de formatar como tabela, e tenho aqui os nomes. Esta chama-se lista produto, esta chama-se lista categoria e esta chama-se tabela 5, que é agora para mudar o nome. Então, chego cá e digo lista cidade. Certo? Certo? Não. Não? Porquê? Tem espaço. Tenho espaço, não pode. Exatamente. Eu não posso dar espaços aqui. Ok? Dou Enter, está lá. Tenho a lista cidade, a lista produto e a lista que fazer o passo intermédio, que é esta. E eu quero ordenar estes dados, certo? Como é que fazia antigamente? Eu vinha aqui e tinha que fazer isto, mas estou a fazer a ação. Eu tenho que sempre vir aqui e acrescentar isto. Sempre que acrescento um novo, tenho que ordenar, porque ele não fica ordenado automaticamente. Em vez disto, utilizo uma nova função chamada ordenar, ok? Esta função existe no 365 e ela permite-me ordenar estes dados. Repara o que acontece quando chega o fim. Lista, produto, produto, ok? Ah, mas eu podia colocar isto dentro da validação de dados. Na validação de dados, ele não aceita a estrutura de tabela, nem aceita na formatação condicional. Fica já as duas dicas. E eu tenho que fazer este processo. Então, quando eu digo ordena-me a lista de produtos, o que acontecia se eu quisesse mostrar mais do que uma célula antigamente no Excel? Ia dar erro, certo? Repara o que acontece agora. Isto chama-se matrizes dinâmicas. Ok? O que é que isto me permite? É que eu agora vou acrescentar um novo produto, certo? Ups. E repara o que acontece deste lado. Ele cresce do outro lado. Que é isso que eu queria, certo? Ótimo. Então, reparem, o que eu vou fazer na validação é, em vez de apontar para a tabela, eu vou apontar é para aqui, certo? Mas reparem, onde é que está a fórmula? Encontra-se só na primeira. O que é que nós temos aqui? Nada. Então, pronto. Isto é mais uma novidade. Quando eu clico na primeira célula de uma matriz dinâmica e utilizo este símbolo,
que é o cardinal, ele vai até a última linha. Isto é novo. Ok? Se lembram do cifrão para fixar? O cardinal permite-me apanhar a matriz dinâmica. Se tiverem dúvidas e não se lembrarem, se selecionarem a matriz dinâmica até o fim, ele já faz. Conseguem ver? E quando eu dou OK, olha o que acontece. Vou colocar o ordenar também da categoria. Ops, aqui. E já agora, como é que eu faço o ordenar sem selecionar? Como é que se chama esta tabela? Exatamente. Lista, cidade, e ele apanha-me toda a lista. E posso ir também à coluna, cidade, se tivesse várias colunas. E ele apanha-me a coluna. Também dá. Ok? Posso utilizar a tabela estruturada. E agora sim, tendo cada uma delas, certo? E ordenadas. Porque se eu agora colocar aqui, exemplo, uma cidade que começa com a letra A, Aveiro já está. Reparem, vai para o início. E isto é ótimo para a lista, não fica no fim. Ok? Então pronto. E vou tirar Abrantes porque quero fazer isso a seguir. Então, vou aqui os dados, se lembram? Clico na coluna produto, vou ao separador dados, validação, digo que é uma lista e a lista é esta. E o que é que coloco no fim? O cardinal. Exatamente. Quando eu for e dou OK, clico, está lá. E já agora vamos experimentar o outro produto. Produto A, B, T. Certo? Chego aqui e está quase no início. Certo? E isto valida-me quê? É que se eu quiser lançar um produto que não existe, dá-me um erro. E ele não me deixa lançar. Ou eu cancelo e desisto, ou vou tentar novamente. E não há forma de lançar ali um dado errado. Ok? A mesma situação acontece com a categoria. O outro exemplo que vos mostrei antes é uma atualização que está por vir. Ok? E este computador, como não é o meu de trabalho, ok? Já é diferente e não tem esta atualização feita. Mas existe essa atualização em que eu não preciso fazer o ordenar. Mas eu gosto do ordenar porque aquilo fica certinho. Certo? A categoria funciona igual. Digo que é uma lista. A origem qual é? Esta. E faço no fim um cardinal. Perfeito. E a mesma situação acontece com a cidade. Não vou repetir porque acaba por ser o mesmo processo. E agora, a quantidade. Eu também quero validar isto, porque estes dados só podem ir de 1 até 500. Aqui não pode entrar 501, por algum motivo. Imagina que o máximo que posso vender são 500 unidades. Então, se alguém colocar 522, não deveria aceitar. Então, para isso, seleciono a coluna, vou à validação, digo que é uma lista, não, porque não vou fazer 500 números, digo que é um número inteiro ou decimal, neste caso inteiro, porque eu não vendo meia peça, vendo peça a peça. Então, em vez de ser um número decimal, digo que é um número inteiro. Conseguem ver? Ok? Digo que é um número inteiro. E o número inteiro vai de quê? De 1 a 500. E acabou. Quem lançar 501 já não funciona. Certo? Dou OK. E se agora tentar lançar um número errado, ele também erra. Ok? Esta mensagem pode ser personalizada. Eu posso colocar os dados que vou incluir, são de 1 a 500. Isto é feito aqui na validação, no último separador. Posso pôr atenção, posso escrever o que quiser, ou posso colocar algo tão simples como valores de 1 a 500. Valores não, seria unidades. Quantidade. Certo? De 1 a 500. Quem gosta muito de bonequinhos também entram. Ok? O que é que fiz? Tecla do Windows e o ponto. Consigo colocar também algumas imagens.
Claro que isto é Excel. Excel não é um processador de texto. Por isso que os bonequinhos ficam só preto e branco. Certo? Por agora, com as atualizações que estão a por vir, acredito que isto vai deixar de acontecer. E podemos ter os nossos emojis com cores. Se eu colocar um valor em cima de 500, está lá. Isto tem uma vantagem, é que vocês não vão ser recebido, não vão receber uma chamada a perguntar: "Ei, isto está a dar erro." Não, aqui está. É interessante que ele altera o valor total das vendas. Sim, porque tem aqui um cálculo. Ele faz o cálculo. Ele faz o cálculo, mas ou tento novamente, ou faço cancelar, e se eu carregar em X, ele desaparece. Por isso, não há forma que passe. Ok? E esta validação dá muito jeito. E deve ser feita no início, não quando os dados estão errados. Tá bom? Vamos então continuar. Vamos deixar a sessão de perguntas no fim. Evitar erros é melhor do que ter que os corrigir no fim. Ok? E a validação de dados dá muito jeito. É mais algum tempinho que fazemos antes de lançar dados. Pode dar imenso jeito. Automatizar o ETL. Nós demoramos imenso tempo em extrair os dados, em transformar para depois carregar. É aqui onde passamos uma semana a trabalhar, a martelar para poder conseguir os dados, certo? Este processo ETL não é exclusivo do Excel nem do Power BI. Isto é um processo que existe em qualquer base de dados, onde este processo é automático. O problema é que nós fazemos isto manual, ok? O ETL, mais uma vez, não é do Excel nem do Power BI, tem a ver com base de dados. Mas é o processo que me permite extrair dados, transformar e carregar, certo? É algo que nós fazemos imenso. Extraio os dados da faturação, vou transformar os dados porque a data está errada ou algo está errado e depois vou carregar e vou entregar num relatório. Este processo completo pode ser feito do lado do Excel ou do lado do Power BI através de uma transformação automática, como se fossem macros, algo do gênero. Exemplo, isto é algo que acontece imenso. Vocês vão dizer: "Ah, mas isto já não me vai acontecer porque já sei que tenho que trabalhar com tabelas." Perfeito. Mas o problema é se alguém vos enviar isto, certo? Ah, estou a pedir os valores em euros de todos os produtos e todos os meses. O que é que a pessoa pensa? É relatório, quando deveria ser uma tabela. E recebem isto. E eu agora preciso converter isto em uma tabela. Já vimos as vantagens de ter os dados em uma tabela. Como é que faço isto? À mão? Não, através do PowerPoint. Vamos ver o demo. Qual demo? Esta, onde eu vou convertir a matriz numa tabela. Porque agora eu vou precisar depois fazer tabelas dinâmicas com isto. Então pronto, vou abrir o fecheiro 4, as famosas matrizes, relatórios, que normalmente pensamos assim. E onde é que está o Power Query? Antigamente o Power Query ficava aqui, como um separador à parte, ok? Atualmente ele encontra-se nos dados, ok? E ele encontra-se aqui. Isto é Power Query. Power Query. Conseguem ver aqui? Certo? E eu posso ir ao Power Query para fazer a transformação, mas eu ainda não tenho dados, certo? E onde é que estão os dados? Aqui, certo? Ah, mas imagina que era o PDF. Como é que faço? Aqui, aqui está. Obter dados do PDF. Isto é o que vai em 2019. Em 365 temos outras origens de dados bastante completas. Neste caso, não. Os dados estão no próprio ficheiro. E se os dados estão no próprio ficheiro e quero converter no Power Query, só tenho que vir aqui. De tabela ao intervalo. Conseguem ver aqui? Sim. De tabela ao intervalo. Quando eu clico cá, surprise, o que é que ele converte este intervalo? Em uma tabela. Ok? E abre-me o Power Query. E vou só mostrar-vos. Estão a ver a tabela? Ok? Ele formata como tabela. Por isso eu digo, as tabelas dão um jeito nas tabelas dinâmicas e dão um jeito também cá. Certo? Desculpa, a tabela. É assim, deixa-me só ir atrás. Clico dentro dos dados e vou cá em cima nos dados que não consigo. Espera, um minutinho. Isso, dados. Ok? E vou só aumentar isto. E dentro dos dados vou cá. Da tabela ao intervalo.
Se tiver tabela, ele já não converte em tabela, já existe. Se tiver intervalo, ele converte em tabela para logo a seguir abrir o Power Query. E aqui, quando abrimos o Power Query, ops, Arrastei para. uhum. Reparem, isto é Power Query. É uma aplicação à parte incluída dentro do Excel, ok? Estes foram os primeiros passos do Power BI, ok? No Excel. E o que é que nós temos cá? Temos o produto e temos estes dados que estão aqui. Se olharmos bem para estes dados, e não vou falar do Power Query porque aqui há muita coisa para vermos, mas só viemos cá para quê? Para converter isto em tabela. Isto está em matriz. Qual é a coluna que vai se manter como tabela? É o produto E a data? e a data posteriormente, mas atualmente a data encontra-se na parte de cima. Como se estivéssemos a trabalhar com uma tabela dinâmica, já repararam? A coluna produto está em linha, a coluna mês está em coluna, certo? E depois temos os valores embaixo. Então pronto, a única coluna que vou manter vai ser esta. E logo a seguir com o botão direito, e tenho uma opção chamada aqui, anular dinamização de outras colunas. Isso é, retira a tabela dinâmica daqui, porque na realidade é isso que nós fazemos inicialmente, e foi por aqui que começamos o nosso evento. Nós pensamos em relatório, e muitas vezes nós já estamos pré-formatados, criamos tabelas, já estamos a funcionar bem, ok? Criamos a base e temos bons prédios, e o que acontece? Que quem nos manda a informação, manda desta forma. A vezes meia horinha com essa pessoa a explicar como é que deveria lançar os dados, a vezes dá jeito. Poupa-nos imenso tempo para nós, ok? Se não der, por aqui conseguimos fazer isto. Porquê? Isso vou confessar. A primeira vez que vi o Power Query foi em 2010, 2011, que ainda era como aplicação, como uma aplicação à parte. Foi ali que disse: epá, isto é fantástico. E quero começar a trabalhar com esta parte. Esta parte é brutal. Atenção que a nível de Excel, não é eu não tenho 25 anos a trabalhar com Excel. E já trabalho com Excel desde 1994, 95, ok? Na altura, quando estava a estudar na faculdade, acontece que na teoria é muito giro estudar, mas na prática como é que é? Informática, então, ou coloca-se a mão na massa, não se mexe. E então foi quando eu decidi, vou estudar e trabalhar. Comecei a trabalhar numa fábrica. E os primeiros desafios foram estes. Foram trabalhar com dados de forma brutal. E eu não queria trabalhar manualmente. E aí foi que veio a exploração das ferramentas Microsoft e a paixão que tenho por tudo o que tem a ver com dados e tudo o que fluxos de informação e automatismos no próprio processo. Gosto imenso de ver isto tudo a funcionar de forma automática. E quando eu faço isto, reparem, olha, está feito. Foi só isso que fiz. E onde é que estão os passos? Deste lado. Como se fosse uma macro. E o próximo mês como é que eu vou fazer? É só atualizar. Está feito. E agora o que é que eu faço? Fecho isto e vou eliminar. Seria manter, não é? Só que eu vou repetir. Vou eliminar porque quero que vocês voltem a ver como é que é feito. Clico dentro dos dados. Vou aonde? Dados. Ops. Dados. A seguir vou de intervalo, tabela ou intervalo, dou OK, abro o Power Query, seleciono a coluna porque posso ter várias colunas que vão se manter. Neste caso é só o produto. E quando eu digo anula-me a dinamização de outras colunas, passo a ter a coluna que estava no cabeçalho como uma coluna chamada atributo. E todos os valores encontram-se na coluna valor. Está feito o meu trabalho. Vou fechar. Agora não vou eliminar, ok? Manter. E quando eu faço manter, isto vai ser o resultado em outra folha, com os meus dados certinhos. E a partir daqui, faço as tabelas dinâmicas ou faço aquilo que eu quiser. Ok? Certo? Por isso, sim. Se manter duas colunas, ou seria com. Duas colunas como? Nós somente vemos uma coluna. Exatamente. Se manter duas colunas ou três. Selecionávamos. Bastávamos selecionar. Exemplo, neste passo, sim, boa questão. Aqui, eu posso selecionar várias colunas e faço então. Sim, dá. Esta
esta e esta. E depois vou cá e digo, anula-me as outras colunas. Ok? E ele deixa estas três e as outras é que acabam por entrar nos atributos e nos valores. Ok? Nada. Pronto. E temos cá, a partir daqui, estas tabelas dinâmicas que a gente pode fazer à vontade. Certo? Isto é um dos desafios. O que vem a seguir, eu acho que então é aquela cereja no topo do bolo. Isto é algo que vos acontece imenso. Consolidação de relatórios. E não tenho um objetivo, tenho vários, porque tenho um ficheiro por mês que vem exportado de qualquer aplicação, certo? Exemplo, uma empresa recebe anualmente 12 ficheiros com dados de vendas. Cada ficheiro corresponde a um mês onde possui dados diferentes, claro, cada mês tem vendas diferentes, mas a estrutura do ficheiro é o mesmo. Porquê? Porque isto vem exportado de alguma aplicação. Seja ela qual for, faturação, equipamento, comercial, propostas, o que for. E eu agora quero juntar tudo isto num só, certo? Exemplo, o Power Query permite-me fazer isso. Como é que eu vou fazer isto? E vou guardar todos os ficheiros em uma única pasta. Só numa pasta. E o Excel vai olhar para essa pasta. E todos os dados que estiverem dentro dessa pasta, ele incorpora um abaixo do outro em uma única tabela. E qual vai ser o meu trabalho daqui a um ano? É só colocar os 12 ficheiros na mesma pasta, atualizar e tenho o trabalho feito. Tão simples como isto? Sim. Exemplo, em poucos segundos ou minutos, depende também, se eu tiver 70 ficheiros na pasta, posso demorar 2 ou 3 minutos. Se tiver 12, em segundos, passo a ter todos os dados automaticamente na tabela. Sem nenhum tipo de intervenção manual. Não é que o próximo mês copio os dados, coloco embaixo. Próximo mês copio os dados, coloco embaixo. Não, é ele que me vai fazer este processo. Então vamos lá ver o exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu quero importar dados através do Power Query. Onde é que está o Power Query? Dados. Muito bem. Vou aqui a dados. Dados. Oi. E não tenho aqui pastas, certo? Mas é cá dentro eu tenho a opção a partir de uma pasta. E qual é a vantagem disto? Porque não o ficheiro? Porque eu agora tenho dois. Mas para o próximo mês vou ter três. Para o fim do ano vou ter 12. Quer dizer, é tudo o que tiver dentro daquela pasta. Tudo o que tiver dentro daquela pasta, ele vai importar para o lado da tabela dinâmica, certo? Então pronto, digo a partir de uma pasta, certo? Ok? Selecionar a pasta. E os ficheiros estão lá dentro, não aparecem. Ok? Não interessa. O que interessa era selecionar a pasta. Quando eu faço abrir, eu já começo a olhar para os dados e diz: tens dois ficheiros. Se eu tivesse algum aberto com o temporário, aqui ia aparecer um terceiro. E isto ia dar erro. Agora, a partir daqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir ao Power Query, mas aqui podia passar 4 ou 5 dias a trabalhar com o Power Query, que há muita coisa que se pode fazer. E eu posso carregar e ele carregar um ficheiro para cada folha, e não é isso que eu quero. Eu quero combinar. E combinar quê? Combinar e carregar para, certo? Por quê? Porque já quero que ele fique na tabela dinâmica. E eu não quero passar por Power Query que não sei como é que aquilo funciona. Aquilo é uma janela com muita coisa. Reparem, isto é viável sem necessidade de ter grandes conhecimentos de Power Query. Ok? Então digo, combinar e carregar para. E quando eu faço isto, eu não vou marcar um ficheiro específico. Eu digo, procura o primeiro. Não há problema. Porquê? Porque esta pasta só tem ficheiros com aquela estrutura. Seja o primeiro, seja o segundo, tanto faz. E qual é a folha que eu vou utilizar? Esta. Ah, mas eu não gosto deste nome. Aqui dá-me jeito que fizesse dados. A minha recomendação é, o ficheiro foi exportado da aplicação X. Primavera, Sage, o que for. Ele vem exportado com a palavra dados, deixamos dados. Se vem com folha 1, deixamos folha 1. Não mudamos. Quanto mais simples venha para o processo, melhor. O resto do processo fazemos nós do lado do Power Query. Ok? Quando eu dou OK, ele já olha para os dados e reparem, ele só me faz esta pergunta.
Como é que tu queres trazer isto? Queres trazer isto para uma tabela? Não como tabela, senão como tabela dinâmica. Ok? E ali está. O que é que tem cá? Na realidade, tenho as colunas todas. E se eu agora colocar a data? Reparem, tenho janeiro e tenho fevereiro. E o preço, o valor, a quantidade, se lembram da quantidade? Tem cá as quantidades, certo? Deixa-me ir aqui para ver. Mostrar aqui as quantidades. As quantidades estão ok, mas o preço unitário é que está com ponto. Conseguem ver o ponto? Então, eu vou pôr o preço unitário deste lado e reparem no que é que ele me faz. Contagem. Porquê? Porque esse campo não é numérico. Esse campo está como texto. Sabem que se vocês lançarem 1,75, ele identifica como numérico. Mas se eu fizer 1,75, ele fica à esquerda porque é texto, certo? Isso quer dizer o quê? Que vou ter que corrigir aqui qualquer coisa, certo? O que é que eu vou corrigir? Vou aqui o dados, aqui, iniciar o Power Query, porque não vou voltar a ir à pasta, senão que vou iniciar o Power Query, e chego cá, abro a minha tabelinha. Reparem, tem janeiro e tem que, dá para baixo, é mesmo, tem muitos dados. Tem fevereiro. Posso olhar para aqui? Vou-vos mostrar. Janeiro, fevereiro, conseguem ver aqui? Pronto. Deste lado, olhem isto. Mas ele já convertiu o ponto pela barra. Automaticamente. O que é que me está a faltar? Isto. Certo? Como é que posso fazer isto? De duas formas. Uma, aquela simples que nós conhecemos. Botão direito, substituir. Ok? Posso fazer por aqui? Isso eu fui. Exatamente. Certo? Mas não me diz aqui substituir ponto por vírgula. Certo? Então, eu posso também vir por aqui. Porquê? Porque na realidade, o que está a acontecer com o ponto é porque não está em formato português. Formato em Portugal é vírgula, certo? Isto deve ser o formato inglês. Correto? Então, quando eu digo aqui com o botão direito altera-me o tipo e utilizo a região e digo que este número ou que esta coluna é, não é texto, senão que É número. é decimal, exatamente. Só que este formato não é português. Este formato deve ser inglês ou de... Exatamente. Inglaterra. Reino Unido, está aqui. Tá? Acho que agora está. Está aqui. Pronto. E reparem, não é como eu quero que fique, é como é que está. E quando eu digo este número, eu quero que seja decimal, mas este número não é português, vem de um formato diferente. Quando eu dou OK, ele já fez. Na totalidade. E o próximo mês ele faz igual. Ok? Porquê? Porque tenho aqui os passos. Certo? E vou fechar, vou manter, certo? E se reparam, quando eu colocar o preço unitário, ele já me faz o somatório. Certo? E se eu agora colocar a data, oi? Tem janeiro e tem quê? Fevereiro. Mas eu tinha mais um mês, não era? Mas estava fora da pasta. Então, esta, certo? Só isto, como se tivesse ido a aplicação e exportado os dados. E agora, mas não dá janeiro, fevereiro. Tabelas dinâmicas não são atualizadas automaticamente. Tem que ser eu a fazer. Botão direito, atualizar. Ele processa e já entrega. E já substitui o ponto pela vírgula. Está a ver o processo? O tal ponto A ao ponto B aproximou-se imenso. Ok? Por isso, se tivermos uma boa base, se esta validação for feita, o Power Query pode ajudar imenso em muitas coisas.
ok? Estou quase mesmo a finalizar, só queria vos falar de algumas novidades, que acho que não faz sentido não falar disto, independentemente de que estas são boas práticas, porque o Excel antigamente era uma ferramenta, os produtos Microsoft era uma ferramenta que podia haver atualizações cada 3 anos. Agora não, é bimensal. Cada 2, 3 meses, normalmente 2, existem novidades. E eu quero trazer cá algumas novidades que sei que vão fazer uma diferença nas vossas áreas. Novidades. Matrizes dinâmicas, aquilo que eu tinha falado inicialmente. É assim, se lembram do ordenar? Ordenávamos e ele faz a ordenação. Isto são as matrizes dinâmicas. E isto também funciona se eu tiver aqui, exemplo, uma folha onde tenho aqui um conjunto de dados. Deixa eu só fechar isto. Selecionar estas duas e arrastar. Vou pôr mais um número aqui qualquer. Imaginem que eu agora queria fazer uma multiplicação. Normalmente fazíamos este vezes este e depois arrastávamos, certo? Atualmente eu posso fazer isto. E se for uma tabela, ainda mais. Ok? E o que é que isto vai me dar? Não uma célula, um conjunto de células que é a tal matriz dinâmica. Reparem. Ok? Então, ali na zona H, quando puxou para baixo, aquilo desceu não, um a um, não é assim, Ah, sim. 10 em 10. Sim. Ah, sim. Sim, porque nós colocamos um número e depois coloco o outro, selecionando os dois, ele faz a sequência. Ele permite-me fazer essa sequência. Se eu fizer um só número e utilizar a tecla Ctrl, também permite-me fazer uma sequência. Exatamente. Já agora, nesta sequência, existe uma função nova nas matrizes que também faz isto, que é a sequência. Exemplo, eu quero fazer 50 números. De forma automática. E quando olhei para isto, tá bem, 50 números é uma coisa. E se for 1 milhão de linhas? E reparem nisto. Isto foi a primeira, admito que foi a minha primeira dúvida. 1 milhão de linhas numeradas. Ok? Isto é só para vos mostrar que estas matrizes dinâmicas são super rápidas. Isto é um cálculo completamente diferente. E que antigamente só funcionava numa célula, agora consegue ser em várias células. Ok? Outra situação em que posso ter a Ana, depois posso ter a Maria, posso depois ter o António, e depois tenho outra vez o António, a Ana, Maria, e eu quero números únicos, perdão, nomes únicos. O que é que a gente fazia? Agarrava na coluna, removia duplicados. Agora existe isto. Exatamente. É. Exclusivos. Seleciono. Atenção que estou a selecionar intervalos, mas podia ser uma tabela, tá bom? E repare. E ele já me faz. E se eu não exclusivo? Porque repare, o António está no fim. E eu acrescentar aqui, ordenar. Desculpa que é com a rapidez. Yes. Pronto. Está feito. Fica a Ana António e depois, por último, Maria. Isto são matrizes dinâmicas. Ok? E com elas conseguimos fazer muita coisa. Aqui está, reparem. O multiplicar, a sequência, o ordenar e o cardinal. Certo? Dá muito jeito. Converter imagens em dados. Isto é ótimo quando não é um PDF, é uma fotografia. E eu quero agarrar nesses dados e passar para o Excel. É viável. É só, se lembram de estávamos no Power Query? Cá em cima. Selecionamos aqui, pode ser de um ficheiro, tiramos a foto e colocamos no computador. Ou, exatamente. É. Ou podemos simplesmente ter copiado da internet um print ou algo do gênero. E quando colamos, ele automaticamente identifica, e algo que eu achei espetacular é isto.
Aquelas coisas que ele tem na dúvida, que não está muito bem, ele começa a ressaltar e permite depois fazer a correção. Ok? Claro que no fim ele dá uma mensagem a indicar: você deve verificar se os dados estão corretos. Ok? Pode enganar-se um 8 por um 6, um 3 por um 8, mas meio do caminho está feito. Ok? Não se esqueçam, se for um PDF onde nós conseguimos selecionar o PDF e não está bloqueado, podem sempre importar a partir de obter dados do ficheiro PDF. Ok? Mas se for uma fotografia, isto dá imenso jeito. Quem tem o Excel no telemóvel, isto é imediato. Tira-se a fotografia, tudo. Exatamente. Consegue fazer tudo. É. Há um artigo no LinkedIn que fala especificamente disto, por se quiserem. A imagem que acabei de colocar cá foi aquela que fiz no artigo. Está à vontade também para mostrar. Se puder, no fim, mostrar, posso mostrar como é que é feito. Vamos ver as horas. Ah, está cá. Isto é o artigo. É. Imagens do Excel, organização visual com inteligência, porque na realidade nós conseguimos transformar uma fotografia e passar pelo lado do Excel e trabalhar com esses dados. Inserir imagens nas células. Inserir imagens nas células. Obrigada. Isto é outra das situações que dá imenso jeito. Porquê? Eu já vi isto em muitas empresas, que é preciso colocar o artigo na fotografia. O que é que a gente anda a fazer? Insere a imagem, coloca mais pequenino, tudo direitinho, para que fique bem. Alguém ordena, desapareceu a organização toda. Agora é viável colocar as imagens dentro das próprias células. Ok? Aí não fogem, elas ficam lá dentro direitinhas. Ok? Sempre que vocês selecionarem uma imagem, qualquer imagem, já está. 365. Ok? Quando inserem a imagem, aparece um quadradinho na parte superior. E é isso. Ok? Também tem um artigo especificamente nessa parte. O tamanho vai depender do tamanho da altura da célula. Ela ajusta-se. Mas nós pode ser, trabalhamos a imagem no sentido de que seja 10 por 10. Se for 10 por 10, fica fora da célula. Se for dentro da célula, vai depender da altura e da largura da célula. Você, se quiser a imagem maior, vai ter que aumentar a coluna ou a linha. Exatamente, porque ela ajusta, fica mesmo dentro da célula. É isso. Mas é uma ferramenta espetacular. Sobretudo para quê? Ficha de equipamentos, ok? Listagem de. Estatísticas, voltas de avarias. Exatamente. Muita coisa conseguimos fazer. E depois tem outra vantagem, que estes dados, estas fotografias podem estar, exemplo, no vosso OneDrive, e em vez de inserir a imagem, podem inserir o endereço. E o link vai diretamente lá e aparece uma imagem igualzinha a esta. Ok? Importar PDFs, e não podia deixar de falar sobre isto, ok? Não é novo do 365, já em 2019 é viável, mas ainda há muita gente que passa por Word, copia a tabela e depois passa para o Excel, quando a importação pode ser direta, através do Power Query, ok? Células em foco, isto é algo que fazia falta. Quantas e quantas vezes andamos com uma régua assim a olhar para o ecrã para perceber onde é que está a linha, ok? Isto é novo. No separador ver, isto é novo, está a falar sensivelmente de 3 ou 4 meses, máximo 6, ok? Que surgiu. No separador ver, temos aqui em cima células em foco, aqui nesta zona, ok? E basta ativar. Atenção que a vezes dá jeito, muito jeito, e a vezes atrapalha. Por isso é só ativar ou desativar. Ah, mas eu não gosto do verde, gosto do vermelho. É só mudar a cor. Temos aqui uma setinha e tem um conjunto de cores. Não tem todas, mas tem já algumas que podemos utilizar. Isto dá imenso jeito para não perdermos a vista. Olharmos para onde é que está cada uma delas. Eu já tive essa necessidade num curso que acabei por dar e um cliente precisava um formando, precisava especificamente isso. Estamos a falar há 2 anos atrás. O que fiz foi uma macro. Uma macro que me permite perceber onde é que está a linha e a coluna e ele pintava dinamicamente isso. Quando olhei para isto, eu disse, era mesmo isto que estava à espera. Mas pronto, acabou por ser uma necessidade que já temos do lado do Excel. Por isso eu digo-vos, estejam sempre atentos às novidades, ok? Porque há muita coisa nova. Queria vos agradecer por o tempo, ok? Espero que tenham gostado
destas 2 horinhas, trouxe cá boas práticas, que é algo que muitas vezes acabo por ver na minha atividade como formadora ou como consultora, onde há muitas situações que, se tivermos uma boa base, as coisas vão correr muito melhor, ok? Por isso, lembrem-se sempre desta situação. Entretanto, a Ordem de Engenheiros tem os vossos contactos, certo? Para se inscrever, quem não se inscreveu, veio, também pode deixar lá embaixo no secretariado e trataremos de enviar aqui a apresentação. Vamos tentar ter também a gravação, como isto foi gravado, a reunião, vamos tentar ter a gravação no nosso canal do YouTube. Ok. Divulgar aqui também junto com a TAN, Sim. se quiser partilhar. Portanto, acho que é também uma ferramenta também ver o próprio vídeo. Exatamente, porque tem muitas coisas, acabei por tomar em consideração algumas áreas que acho que são importantes e rever o vídeo também vai ajudar imenso em muitas situações. Deixo-vos cá o meu perfil no LinkedIn, quem me quiser adicionar está à vontade, pode-me adicionar, ok? Tem cá muitos artigos publicados. São mais de 60 artigos que tenho publicado no LinkedIn, sobretudo nas ferramentas Microsoft, ok? E com dicas, sugestões de uma forma bastante simples. Acho que faz toda a diferença. Irmos por uma área muito teórica, também aqui tentei ser mais prática do que teórica, porque para mim a teoria a gente lê no livro. Acho que é mais por aí. Acho que nós temos que pôr mão na massa e começar a mexer, e é aí que conseguimos perceber as diferenças no processo. Muito obrigada. Obrigada. Estou disponível através do LinkedIn para esclarecer qualquer dúvida, ok? É só uma questão de procurar meu nome, Tânia Vieira Freitas, adicionar-me no LinkedIn e a partir dali também conversarmos um bocadinho, qualquer dúvida, qualquer situação, estou disponível. Obrigada. Obrigada, Tânia, pela hora dos